Bom dia, hoje terça-feira, 2 de junho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Para quem estava assistindo no início, parecia que eu estava fazendo mímica, né? Mas eu estava falando aqui sem som. Desculpa aí a nossa falha. Por aqui no mercado doméstico, reunião do Copom se inicia hoje, com a decisão amanhã à noite, véspera do feriado de Corpus Christi. A expectativa é de uma alta de 0,5 pontos percentuais. E aí, por aí? Não, o mercado acredita numa alta de no mínimo depois de 0,25, com a taxa Selic atingindo 14%. 14% virou piso. Por que ele virou piso? Porque o Banco Central tem se mostrado, entre aspas, bastante vigilante e querendo trazer a meta, a inflação, para o centro da meta no ano que vem. As expectativas com o IPCA para o ano que vem é na casa de 5,5%. O Banco Central tentando voltar com a credibilidade perdida, principalmente no ano passado, ele tenta trazer aí a inflação para esses 4,5%. Por isso, a expectativa é que a Selic pode superar os 14%. Quem viver, verá. E ainda, a produção industrial por aqui foi divulgada agora cedo. Veio queda de 1,2% na comparação abril ante março. A expectativa era de uma queda de 1,4%. Na comparação anual, caiu 7,6%, a expectativa era de 8,1%. Um dado menos pior do que o esperado. Saiu o IPC também FIPE e veio em linha com o esperado. Mediana era 0,63, veio 0,62%. Às 11 horas tem a CNI informando os indicadores industriais de abril e a presidente Dilma também participa do anúncio do Plano Safra 2015-2016. Lá fora, os investidores bolsa operam em queda, muito por conta aí da Grécia. Apesar da Grécia ter apresentado o acordo de resgate aos credores, ainda pairam dúvidas no ar e o pagamento de 300 milhões de euros na próxima sexta-feira. Mercado de olho em relação à Grécia. As bolsas também, os futuros também nos Estados Unidos operando em queda muito por conta dessa preocupação aí ao plano de resgate, ao pagamento plano de resgate à Grécia. O Banco Central da Austrália manteve juros em 2%, como esperado. O Banco Central da Índia cortou o juro pela terceira vez no ano, já esperado também pelo mercado. A agenda lá fora é uma agenda mais fraca, tem ISM das condições empresariais de Nova York, em maio, às 10h45, às 11 horas saem encomendas à indústria em abril e a diretora do Fed participa também de um evento. Hoje à noite, a agenda inclui PIB da Austrália, do primeiro trimestre, PMI de serviços do Japão e PMI de serviços da China, medido pelo HSBC, e aí impactam, obviamente, amanhã são os dados de maio. Agora, para falar como é que abriu aqui o futuro, o dólar também e oportunidades de investimentos, eu convido aqui Danilo Zanini. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, Celso, a nossa bolsa aqui abrindo na contramão das bolsas mundiais, as bolsas mundiais trabalhando no campo negativo e os dados que saíram da produção industriais vieram aí melhor do que o esperado, apesar de serem dados negativos. Então isso faz com que os investidores reflitam um movimento positivo no início desse pregão. A bolsa está trabalhando, o índice futuro trabalha aproximadamente 0,6 a 0,7% de alta no início dessa sessão, enquanto o dólar trabalhando no campo negativo de 0,6%. Tecnicamente falando, a gente vê que o índice Bovespa já desenvolve uma movimentação de queda já direcional nos últimos dias e seria natural que tivéssemos uma correção. Um movimento de repique, uma movimentação dentro de alta, depois de um viés de baixa. Então vamos ficar atentos aí a alguns papéis que estão no nosso radar para uma possível movimentação de compra. Já em relação ao dólar, o dólar teve aí o último pregão fechou no campo negativo, 0,33% foi o seu fechamento, 3.201 pontos foi a sua última cotação de negócios ontem. Então a gente tem um viés um pouco mais negativo para o dólar para esse pregão, até mesmo para os dois próximos pregões, para que ele volte a subir. A gente tem um alvo na casa de 3,30 aproximadamente. Já em relação à posição dos contratos em aberto, os estrangeiros ontem ficaram net compradores no índice futuro em 2.438 contratos, seguem com um saldo acumulado de 68.070 contratos. Ontem tivemos um destaque aí na operação vendedora, net vendedores tanto dos estrangeiros quanto dos investidores locais. Os estrangeiros ficaram net vendedores em 28.502 contratos, os investidores institucionais nacionais, pessoal, os locais, ficaram net vendedores em 61.571 contratos. Estamos monitorando para o dia de hoje as ações da BVMF, uma possível movimentação de repique, CESP6, CPLE3 e CSNA3. Gostaria de desejar a todos um excelente dia, bons negócios e até mais.
Obrigado, Danilo. Por aqui o fluxo na casa. Os locais terminaram o dia ontem, net comprados em quase 33 milhões de reais. O destaque na compra foi Petro 4, Qualicorp 3, voltando aí, né? Na sexta-feira caiu quase 20% e ontem fechou com forte alta. Compra também de Cielo, Bradesco e BB Seguridade. Na venda, destaque foi BBDC 3, Valide, BVMF, Goal e Semig 4. Nas duas pontas, Itaú, Susb 5, Vale 5, o GPA 3 e Klabin 11. Os estrangeiros terminaram o dia net vendedores. Há bastante tempo que a gente não vê venda por conta dos estrangeiros em 26 milhões de reais. Eles compraram Dufre, DAGB 33, OIBR 4 e Vale 3. Na ponta vendedora, BBTG, Brasil Foods, Embraer, Semig, o GPA e nas duas pontas, Gerdau. Lembrando ontem que o volume foi bem fraco do Ibovespa, né? 5 bilhões e 600 perto do fluxo que a gente teve nos últimos dias. Petrobras, diversas informações sobre a companhia, uma emissão de 2,5 bilhões de dólares, tem também o CARF, né, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mais duas atuações aí na casa de 11 bilhões de reais, ANP e mais financiamentos. Então falar um pouquinho dessa emissão de 2,5 bilhões de dólares, uma emissão relativamente cara, está 8,5 praticamente, 8,45, que é a taxa ao investidor que ele vai receber, elevado. Por que é elevado? Primeiro que o Itaú, por exemplo, ele emitiu a 2,8%. Olha a diferença entre o Itaú e a Petrobras. Por que emitir 100 anos? Você não tem nenhuma companhia, né, nenhuma parte corporativa com uma emissão de 100 anos, só em países emergentes, só como país, o México, que tem uma emissão de 100 anos. Acho que a Petrobras colocou isso muito mais para mostrar, olha, o mercado de dívida está aberto para a companhia. Teve uma demanda de 13 bilhões de dólares, o que é positivo, a companhia precisa rolar esse ano 13 bilhões de dólares, fora a venda de ativos que ela tem que fazer, mas segue bastante endividada, bastante alavancada. Nas nossas contas, 4,3 dívida líquida sobre EBITDA, que nada mais é do que pegar a geração de caixa dela, ela vai demorar mais de 4 anos para poder pagar, sendo que o EBITDA é para baixo. Hoje, nossa área de análise atualizou o preço da gasolina e diesel e precisaria ter um novo aumento para a gasolina na casa de 4% e do diesel na casa de 0,6%. Lembrando que no primeiro TRI de 2015, ela reportou, essa linha abastecimento, um lucro de 6,2 bilhões de reais, revertendo prejuízo no primeiro TRI de 2014 de 4,8 bilhões. Esse lucro foi um resultado não recorrente. Por que não recorrente? Justamente porque em janeiro e meados de fevereiro, a gasolina e diesel estavam com prêmio, chegaram a atingir um prêmio de 33% em relação ao preço internacional. Agora está na paridade e passou agora até ter prejuízo essa linha. Então o EBITDA da companhia não vai se repetir o EBITDA do primeiro TRI, a gente vai ver um EBITDA menor. E aí é mais complicado ainda porque aumenta o endividamento da companhia. Vamos ver se a companhia vai pegar o EBITDA dela do segundo TRI e multiplicar por 4 e analisá-lo como ela fez de forma errada no primeiro trimestre desse ano. A gente segue fora de Petrobras, não recomendando exposição ao ativo, e ele faz parte da nossa carteira short recomendada semanal. Vale a pena também citar a Eletrobras, os trabalhadores da companhia falando que vão entrar em greve porque não receberam participação nos lucros. A companhia alegou que deu um prejuízo de 3 bi. Já os funcionários alegam que deveriam receber a participação nos lucros porque entregaram as metas operacionais. Se vier a pagar participação nos lucros, a ação sofrerá ainda mais. Seguimos fora também e a LET6 faz parte da nossa carteira também short recomendada semanal. HSBC, quem vai levar o banco? Bradesco, Santander e, segundo o broadcast hoje cedo, Itaú também fez propostas pelo banco. A expectativa é, na nossa opinião, primeiro, que é mais fácil de levar, Bradesco, em segundo, Santander, depois Itaú. Pelo menos é essa a nossa expectativa. Não acreditamos que Itaú pagará caro pelo banco. É mais fácil um Bradesco levar. Então a gente segue recomendando Itaú, até acho que é por isso que Bradesco vem sofrendo mais em relação quando você compara ao Santander e ao próprio Itaú. E não montem, pode estar chamando atenção graficamente Bradesco contra Itaú. Não entre porque você tem um evento no meio do caminho. Se Bradesco pagar caro para o HSBC, tende a sofrer um pouco mais. Tá? Vale destacar aí montadoras com pior mês de maio em 8 anos. O que afeta isso? Quer dizer, a gente está vendo vendas de caminhões para baixo, venda também de veículos. Se afeta Randon, né, Marco Polo também, né, toda a parte de bens de capital e também todo o setor siderúrgico, principalmente de planos.
Quais são as empresas que fornecem planos no Brasil? Usiminas e CSN. Lembrando que a Usiminas chegou aí a cancelar, né, desligar, essa é a palavra, um alto-forno em Ipatinga, Minas Gerais, e um outro em Cubatão, São Paulo. Para você desligar um alto-forno é uma torre, você destrói aquele alto-forno. A empresa não espera uma recuperação em 12 meses. Fora isso, a parte administrativa dela na Usiminas, ela resolveu, né, que sexta-feira os funcionários não trabalham, justamente por conta dos elevados custos aí. A gente segue fora, até recomendando short em Usiminas e também num percentual menor em Gerdau, que são aços longos aí para a parte de construção civil. Vale a pena ainda destacar hoje na nossa mesa de aluguel, né? Ontem o destaque foi Petro 3, uma demanda bem grande por investidores locais para shortearem o papel, 4 milhões de ações. Elet 3 também, Eletrobras aí, depois da saída, né, do rebalançamento do MSCI, Elet 3 também chamando atenção aí para short. E PDG voltaram aí ontem 11 milhões de ações, a gente sabe que o preço acaba sendo baixo da ação, mas 11 milhões de ações short. E segue, né, entre os ativos com maior posição short sobre o Free Float, OGX, Magazine Luiza, Usim 5 e Tecnisa. A gente vai ficando por aqui, lembrando que nós temos a partir de 11h35 o nosso UFC. Uma excelente terça-feira a todos e nos vemos até lá. Um grande abraço.